Muito bem-vindas e bem-vindos ao Empreendedoras em Foco, esse projeto que mergulha nas histórias de mulheres visionárias que estão transformando o cenário dos negócios com determinação, criatividade e principalmente paixão. Uma realização da Rádio 107 FM e também da Prefeitura Municipal de Itapejara. Lembrando que você pode acompanhar as entrevistas dessa primeira temporada, que é focada no empreendedorismo jovem, no YouTube, no site da Rádio 107, no Spotify, no aplicativo e também na nossa programação no Dial, o tradicional radinho. Mas uma dica, se prepare para se encantar, motivar e aprender muito com mulheres extraordinárias que estão deixando a sua marca no mundo dos negócios. E quem veio contar a história pra gente hoje será a Karine Caldato, fisioterapeuta pélvica, que já esteve no Papo de Mulher Sem Vergonha e agora retorna para falar um pouquinho sobre o trabalho dela, mas também como ela se desenvolveu como uma empreendedora. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Júlia, pelo convite. No último papo que a gente teve, eu disse que eu iria voltar e estou muito feliz em estar aqui novamente falando um pouquinho sobre a fisioterapia pélvica, mas principalmente como surgiu tudo isso, esse lado empresarial. É isso aí, o poder das palavras, né, Karine? A gente precisa verbalizar para que as coisas aconteçam. Né? Verdade. Muito obrigada pelo convite e vamos falar sobre empreendedorismo, né? Isso aí. Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, então, formalmente, para a gente entender toda a tua atuação. Então, meu nome é Karine Caldato da Lastra, dou ênfase no da Lastra, porque em junho desse ano irei fazer 8 anos de casada e eu acredito que esse papel de esposa também é muito importante para o lado empreendedor. Sou sócia proprietária dos consultórios Saúde Íntima, que atualmente tem aqui no município de Itapejara e no município de Erechim. E sou fisioterapeuta pélvica, que foi onde tudo começou, onde surgiu o negócio Saúde Íntima. E é o que me motiva, né, a estar aqui e falar mais sobre a minha profissão. Logo, logo a gente vai saber por que a Karine enfatizou essa questão do companheiro dela, mas aí é a história para daqui a pouquinho. Karine, eu queria que tu começasse explicando o que é a fisioterapia pélvica, o que uma profissional como você trabalha. Certo. Então, a fisioterapia pélvica trabalha a saúde íntima, a região íntima, certo? A nossa região íntima é formada por músculos, fáscias, ligamentos, articulações. E quando é formado por isso, a gente sabe que tem como ser tratado. O nosso corpo ele precisa de um músculo funcional para ele trabalhar adequadamente. Da mesma forma é a região íntima. Então, essa musculatura que a gente tem na região íntima é responsável por 3 funções. A função sexual, a função evacuatória e a função urinária. Então, tudo que está ligado a isso, por exemplo, na função sexual, a dificuldade de ter relação, dificuldade de chegar ao orgasmo, dificuldade na lubrificação, dor, ardência, desconforto, toda essa questão já é trabalhado na fisioterapia pélvica, a gente tem ótimos resultados. Muitas pessoas acreditam que a gente só trabalhe com a questão urinária, então a perda de urina, né? Eles acabam vinculando a fisioterapia pélvica com gestantes ou mulheres que perdem urina, mulheres de mais idade, mas na verdade os nossos consultórios tem muitas mulheres jovens, a maior parte das mulheres que chegam no consultório são mulheres jovens com alteração na função sexual e também trabalhamos com a função defecatória, né? A gente sabe que a constipação, a dificuldade de evacuar é muito presente, principalmente no público feminino, então a gente trabalha com isso porque eu sempre brinco que o número 2 tem que ser todo dia, não somente uma vez na semana, ou precisar fazer muita força, ou machucar, enfim. Então, a fisioterapia pélvica trabalha com essas funções. Função evacuatória, sexual e urinária. E aí, tu fez esse investimento na tua carreira, essa mudança, na verdade, de fazer, se dedicar exclusivamente a isso há pouco tempo, e já tem uma história aí muito bacana, né? E como o nosso foco hoje aqui é a gente falar com a Karine empresária, eu queria entender como foi esse teu movimento de recomeçar, né? Tu usa muito essa palavra recomeçar, porque
você já tinha tido no curso de fisioterapia algumas matérias e conhecimento, enfim, também já poderia trabalhar com isso, mas foi se aprofundar para trazer toda essa tua qualificação para mudar o cenário também, né? Então, eu me formei em 2015, né? Então, quase 10 anos de formação. E por 4 anos eu atuei no município de Charrua, tinha um consultório específico lá na área da fisioterapia, então eu atendia todas as áreas da fisioterapia e o Pilates. E a vida que eu estava levando lá, que eu estava construindo lá, não era o que eu imaginava para um futuro, né? Eu gostaria de realmente chegar na vida de mais pessoas de forma mais ampla, de forma mais honesta, de forma mais melhorada, de forma melhorada, que realmente desse o resultado que o paciente viesse buscar. E em 2019, no final de 2019, foi quando eu decidi ir buscar a fisioterapia pélvica. Na época, quando eu abri o consultório, eu atendia a fisioterapia pélvica, só que o básico da faculdade é muito cru, né? A gente não tem um conhecimento como tem agora, né? Então eu busquei empreender nessa área da fisioterapia pélvica, porque desde a faculdade eu tinha essa paixão por essa área. Então, tantos gestantes, a área da sexualidade não era tão ampla, que eu gostaria de explorar mais nesse sentido, porque quando a gente sofre nessa situação, a gente quer buscar primeiro o resultado para a gente, né? E depois entregar isso para as pessoas que vêm buscar no consultório. Então, em 2019, foi quando eu decidi investir a minha vida. Eu digo a minha vida porque foram 3 anos que eu praticamente larguei tudo para estudar fisioterapia pélvica. Até meu marido brincava que lá em casa parecia um escritório. Era papel, era um monte de estudos, enfim, na TV, no computador, enfim, era tudo voltado à fisioterapia pélvica. E foram anos de estudos, né? Então, desde que eu comecei, no final de 2019, quando eu decidi empreender aqui em Tapejara, eu decidi me dedicar exclusivamente a isso e foi bem dificultoso, porque atuar somente em uma área é complicado, é bastante. Como é que eu posso dizer? É muita dedicação e muito empenho para mostrar para as pessoas a importância da fisioterapia pélvica, né? E no ano seguinte, no ano de 2020, a minha colega de Erechim me convidou para trabalhar na clínica dela, que foi aonde eu também comecei a atuar, então, em 2020, no município de Erechim. E comecei aquele tumulto, né? Porque era 3 vezes na semana aqui em Tapejara, 2 vezes na semana em Erechim. Então, foi bem dificultoso, mas muito enriquecedor, porque eu conheci a história de várias mulheres, eu sempre falo que aprendo com todas as mulheres que chegam até o consultório, não só mulheres, né? Homens, crianças, porque a gente atua também com homens e crianças. E foi muito benéfico e está sendo ainda, né? Eu acredito que eu estou ainda nos primeiros degraus, quero subir muito mais ainda. Eu tô tentando captar aqui com todas as entrevistadas o momento que elas percebem e o que elas levam em conta na hora de fazer essa mudança, sabe? E aí você foi falando e eu fiquei pensando que não, agora tô decidida, vou investir nisso e pá, veio a pandemia, né? O timing seria, talvez, eu quero tirar essa dúvida contigo, o timing errado. Porém, eu acho que na pandemia muitas pessoas investiram no autoconhecimento, né? Muitas pessoas aproveitaram o lockdown lá que não podia sair, ou os primeiros dias, assim, que precisava ficar dentro de casa para estudar, para se desenvolver nesse sentido. Tu acha que acabou se beneficiando, digamos assim? Auxiliou, mas não foi a pandemia que decidiu ter essa virada de chave. Na verdade, o que me impulsionou a estar na fisioterapia pélvica foi realmente entregar a saúde íntima que eu gostaria de ter, né, que eu gostaria de levar para as pessoas e tendo o apoio. Isso é uma coisa bem importante também a se trazer, porque quando eu estava muito bem estabilizada no lugar onde eu estava atuando, né? Então eu era a única pessoa que atuava, a única fisioterapeuta
que atuava no município de Charrua. Então, tinha pacientes, era só particulares, né? Então, tinha pacientes do Pilates, tinha pacientes da fisioterapia. Então, o suporte eu tinha para estar lá. Mas não era aquilo que me motivava, e isso acabava interferindo também no relacionamento, né? Porque tu vai para o trabalho, tu pretende exercer a tua profissão lá da melhor forma possível e ver o resultado, e é isso que me motiva. E isso eu não tinha, entende? Então, o que me motivou a estar na fisioterapia pélvica foi realmente o amor pelo qual eu gostaria de ser atendida e de receber para poder entregar, né, para as mulheres. Então, tendo o apoio do meu marido, que foi essencial, ele disse, não, se tu gosta dessa área, se tu pretende seguir essa área, eu vou te dar esse apoio. E foi quando eu decidi, aí a pandemia, se eu não me engano, foi na metade de 2020, né? 2020, mas a questão é sobre como as mulheres também, e os homens, né, as pessoas em geral, transformaram um pouco a sua relação consigo mesmo, assim, Nossa, né? Que talvez isso levou as pessoas buscarem mais informações sobre o corpo, sobre a mente, enfim, perfeito. sobre... Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz relacionado à fisioterapia pélvica não tinha um murmurinho da pandemia, né? Aí o segundo que eu fui fazer foi em meio à pandemia. Então, a gente foi meio que escondido fazer o curso, porque era proibido aglomerar pessoas, né? E a gente já tinha pago, enfim, e o professor não quis deixar de entregar, né? E os demais cursos, então, essa parte foi um pouquinho difícil, porque os demais cursos a gente necessitou fazer online, né? Não tinha como ser presencial. Então, isso foi benéfico a um certo ponto, né? Porque a gente conseguiu ampliar muito a área de conhecimento, mas ao mesmo tempo não tinha prática. E eu, como fisioterapeuta pélvica, como fisioterapeuta, né? A gente precisa da prática, a gente precisa sentir. Então, mas assim, as pessoas não deixaram de procurar, as pessoas não deixaram de estudar, enfim, de buscar a fisioterapia pélvica. Eu confesso que eu fui privilegiada nesse sentido, porque aqui no município de Itapejara, na época, no ano que eu vim, que se denominava fisioterapeuta pélvica especializada, era somente eu na área, né? Então as pessoas, olha só, ela está atuando, vamos ver o que é. Então a clientela foi chegando e foi bem benéfico nesse sentido também. Karine, na tua graduação, não existe nada que prepare, por exemplo, a profissional para montar uma empresa, para fazer essa parte da gestão? Ou já tinha algo nesse sentido? A gente teve uma pincelada, assim, sabe? Algo bem básico, mas muito diferente tu fazer lá na prática, no trabalho da escola, da faculdade, e fazer ao vivo, né? Enfim, são coisas realmente diferentes, não é nada comparado. Tu teve alguma dificuldade no começo, assim, ou contou com a ajuda de alguém? Como é que foi esse processo? Então, tive ajuda o que mais me motivava era o que me auxiliava, né? Então, o meu marido me motivou muito, e na questão financeira, que eu acredito que seja algo que impedem as pessoas de evoluir nesse sentido de empreender, né? É a questão financeira, e eu tive esse suporte. Então, eu acredito que isso foi o que mais me motivou, porque se eu não tivesse esse suporte, talvez eu nem estaria aqui, né? A gente precisa empreender e precisa de alguém confiando no trabalho, né? Então, os meus primeiros pacientes foram meus irmãos, a minha mãe, né? E assim foi, na área da pélvica, né? A família toda, né? Tu também, além de fazer esses atendimentos, que inclusive aqui tu ressaltou que são 5.000 horas já, né? De atendimentos presenciais online, então é uma boa bagagem. Muito. Dá palestras, né? Como é que é Sim. esse teu trabalho? Então, surgiram as palestras através de uma dona de uma loja de produtos eróticos, né? Até então eu gosto muito de falar, acho que dá para perceber, e eu gosto de falar sobre a fisioterapia pélvica. Na época, essa empresária também, nesse lado erótico, ela me convidou porque ela viu a minha página no Instagram, né?
e viu que eu falava, enfim, e abordava até os produtos, né? E ela decidiu me convidar para fazer as palestras lá no estabelecimento dela e eu aceitei, né? Inclusive foi um baita privilégio também que eu pude ter, né? E comecei a palestrar. Através dela também, a gente decidiu criar um evento que tinham 4 profissionais na área da saúde, tinha inclusive uma médica ginecologista, e foi aonde a gente começou a efetuar mais palestras. Então, a gente foi em bastante municípios aqui da região palestrar e também fui convidada pela Associação Brasileira de Fisioterapia Pélvica para estar palestrando em Florianópolis, relacionada à nossa área, enfim, às disfunções sexuais, que foi o que, na verdade, impulsionou ainda mais. Então, até hoje, sim, eu faço palestras e amo estar falando sobre a fisioterapia pélvica, porque a gente consegue perceber a importância que ela tem na vida das pessoas. Em como ainda é preciso explicar, né? Você também em algum momento destaca que todo o teu atendimento ele tem um embasamento científico, né? Tem muitas pessoas nesse mercado, vamos chamar assim, que está enganando outras, que estão enganando outras. Como é que é essa questão? Olha, com a rede social a gente pode ver muitas coisas assim inapropriadas, principalmente na questão ali da fisioterapia pélvica. Existe sim, Jolie, muitas pessoas que somente levam a informação sem o conhecimento, o que eu acho muito ruim para a pessoa que está do outro lado, porque às vezes a pessoa viu, não conferiu quem está falando, né, se tem autoridade no assunto e acaba realizando, né, o que a pessoa ali que não tem autoridade está falando. Então, no consultório eu recebo muitas pacientes que são prejudicadas devido a essas informações falaciosas, né, que tem na internet. É bem comum. Eu acho que isso é comum em muitos negócios, né? A pessoa que age com ética, que vai atrás de buscar conhecimento, às vezes acaba sendo prejudicada por pessoas que não têm o mesmo profissionalismo, né? Como que tu age em relação a isso? Qual que é a tua postura, assim? Porque acho que essa é uma dica importante também, assim, como se colocar no mercado, né? Entendendo que existem limites, mas que dá aquela raivinha, dá, né? Sem dúvida. O que eu faço, né? Eu tenho um Instagram, então quando eu vejo algo do tipo, eu faço um conteúdo relacionado àquilo, né? Muitos dos conteúdos que eu posto são de queixas e dúvidas das pacientes que chegam no consultório ou que chegam diretamente da rede, né? Então, a primeira coisa que eu faço é vou levar essa informação com embasamento científico, indiferente do que, sei lá, o outro vai pensar, né? Eu preciso levar o melhor para as pessoas que estão me ouvindo, sem pensar no se ele vai gostar ou não, porque é responsabilidade, é um juramento que eu tive diante da minha formação, que é levar a verdade para o paciente. Então, quem procura os nossos consultórios, eles não vão ouvir algo que vai causar um milagre. Não existe milagre na saúde, né, gente? Existe milagre, sim, de Deus, né? Mas relacionados a aparelhos, relacionados a qualquer outra coisa que é falado em relação à fisioterapia pélvica, não existe milagre. Então, o paciente que chega até o consultório, ele vai receber informação com embasamento científico e vai, a partir da avaliação que a gente faz, ele vai entender o que está acontecendo com ele e como a gente vai agir e qual que é a resposta que ele vai ter mediante o nosso tratamento, com sinceridade. Se é uma coisa que a gente leva é a sinceridade, porque prometer, né, sem saber se vai acontecer ou não, é muito injusto com as pessoas, né? Você falou bastante sobre informação, né? Quando a gente conversou no Papo de Mulher Sem Vergonha, você comentou que as pessoas chegavam no consultório com pouquíssima informação, as mulheres em geral, relacionada à atividade sexual, né? Não a atividade em si, lógico, né? Como é que tá hoje, assim, as mulheres, elas
estão buscando mais o seu próprio prazer. Acho que por isso também que essas áreas, não sei se dá para chamar de nova, né? Mas Eu assim, elas estão se expandindo cada vez mais, né? Eu acredito que nova não é mais. Todo mundo conhece, acredito que conhece a fisioterapia pélvica, mas falando com as mulheres aqui do município, que agora, enfim, estou conhecendo mais mulheres, esse networking, estou conseguindo fazer mais, né? Então, muitas mulheres não sabiam que tinha fisioterapeuta pélvica aqui em Tapejara. Acreditavam que era somente em Passo Fundo, Erechim, enfim, né? E fazem 5 anos que eu estou aqui, quase 5 anos, e elas não têm o conhecimento em relação à fisioterapia pélvica aqui. Então, gente, sim, nosso município tem fisioterapeuta pélvica de qualidade. E em relação ao que você pediu sobre o conhecimento, né, das pessoas, das mulheres, dos homens, né, em relação à sexualidade, por incrível que pareça, vem mudando, né? Infelizmente, às vezes, elas recebem informações ruins, informações que não são verdadeiras, mas elas estão procurando porque elas, por serem informações verdadeiras, não serem verdadeiras, elas vêm buscar, tá, eu estou fazendo isso, né? Então, por exemplo, um curso ali da internet, estou fazendo um curso da internet e não está me resolvendo. Elas estão indo buscar, porque elas têm o conhecimento que melhora a função sexual. Então, elas não deixam mais de lado essa função, graças a Deus. Porque isso é um passo que nós mulheres, né, demos em nossa vida extremamente significativo. Porque uma vez, falar sobre sexualidade, trazer na internet esses assuntos era bem dificultoso. Agora está mais aceitável. Ou mesmo sentir dor e achar que isso é normal, né? Então, acho que existe essa grande diferença aí de a pessoa ir buscar porque sabe que alguma coisa tá errada, Isso, né? elas recebem informação, porque tem muitas profissionais agora falando sobre isso, né? Então, elas recebem essa informação e vão buscar o resultado, vão buscar melhor. Tu usou uma palavra antes, networking, né? Que agora tu tá se infiltrando, digamos assim. Eu acho que esse é um grande desafio também para quem tem uma empresa e que não tem uma equipe muito grande e tal, porque você acaba ficando focada nos atendimentos, usa muito o Instagram, gera conteúdo, também tem essa parte, e só que na vida da empresária, ter contato com outras pessoas, outras mulheres, também é algo que faz diferença pro negócio, né? Tu concorda? Extremamente importante. Eu produzo conteúdos no Instagram, né? E a gente sabe que o Instagram está cada vez mais difícil de passar essas informações, né? Para alcançar mais pessoas está cada vez mais difícil. Então, esse networking faz toda a diferença. Como eu falei para ti anteriormente, eu fiquei 3 anos praticamente da pós-fisioterapia pélvica ali, né? Atuando só no consultório, só no Instagram, ali focada nos atendimentos. E, na verdade, faltou no networking, faltou esse contato com as pessoas, com mulheres aqui do nosso município mesmo. Eu estou conhecendo mulheres agora, a primeira-dama, por exemplo, né? As ex-primeiras-damas, que eu não conhecia e elas têm um papel importante na nossa sociedade, né? Muitas pessoas conhecem, donas de outras empresas. Eu estou fazendo parte do Lidera, que é uma associação de mulheres, né, aqui de Tapejara, de Passo Fundo, enfim, onde essas mulheres empreendedoras, elas se reúnem quase semanalmente para levar sobre a empresa, enfim, isso faz toda a diferença. Então, se tu pudesse dar uma dica, focar, lógico, no trabalho, mas também organizar o tempo para fazer esse trabalho de campo aí. Perfeito, Júlio. Organização do tempo faz toda a diferença. Então, o trabalho no consultório foi extremamente importante, o atendimento com as mulheres no consultório, porque elas fazem também, as pacientes que têm resultado, elas levam essa informação, né? Mas ter esse networking, conectar com mais mulheres empresárias que gostam de levar informação, conhecimento, faz toda a diferença. Muito bem. Karine, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco volta com mais um bloco para a gente falar um pouquinho sobre os teus aprendizados, fora a fisioterapia pélvica, para a gente também continuar dando dicas e você fica por aí que daqui a pouquinho a gente volta com mais informação, mais conversa com essa convidada maravilhosa.
Fim de tarde com música e alegria em Tapejara. Ouça o Brasil Sertanejo na Rádio 107, a rádio do seu coração. Estamos de volta e agora a gente vai entender um pouquinho o que esses passos, o que essa trajetória da Karine trouxe para ela. E eu queria que você já resgatasse aí na memória alguma experiência marcante que tu teve ao longo desses teus anos como profissional da fisioterapia, se possível voltada para essa questão do empreender, algo que marcou, que mudou a tua visão em relação à tua postura. Julie, o que foi bastante desafiador para mim foi achar uma sócia, né? Porque quando eu decidi não fazer tantas viagens até Erechim e ao mesmo tempo eu gostaria de deixar essa forma de atendimento lá no município, não queria que isso se sumisse porque as mulheres que vinham até o consultório, normalmente quem traz paciente até o consultório são as pessoas que já vieram para o consultório, né? Então eu queria deixar aqui esse legado, essa forma de atendimento em Erechim, e o mais dificultoso para mim foi achar uma sócia que tivesse a mesma linha de raciocínio, que tivesse a mesma forma de pensar, a mesma forma de atuar com os pacientes. E foi bastante dificultoso, assim, porque foram várias pessoas que eu precisei, várias profissionais da fisioterapia pélvica ou da fisioterapia, que na época eu não buscava fisioterapeuta pélvica, eu buscava uma fisioterapeuta que tivesse essa forma de atender acolhedora, vamos dizer assim. Então, encontrar uma pessoa foi bastante dificultoso, mas graças a Deus, né, a gente sempre encontra. A Letícia é uma sócia maravilhosa, que é formada não somente em pélvica, ela faz também a parte da oncologia, então ela tem esse conhecimento com os pacientes oncológicos, então dá para imaginar, né, como ela é pessoalmente, e ela entrega tudo o que eu imaginava e muito mais para os pacientes que estão lá em Erechim fazendo os atendimentos, os acompanhamentos com ela. E eu aprendi em relação a isso que a gente sempre vai ser substituível. Eu vou ser substituível, vão surgir outras fisioterapeutas, pélvicas, né? Mas o que fica é o nosso legado, né? Então a nossa essência sempre vai ficar. Então eu acredito que a essência da Karine ficou lá em Erechim e a Letícia está levando de forma muito prazerosa, muito benéfica para os pacientes. E, inclusive, somando ainda mais, né? Porque daí ela tem o conhecimento dela, a gente começa a conversar, a fazer essa troca, né, de profissionais, enfim, só tende a agregar para os pacientes que nos procuram. Muito legal. Não imaginei que eu iria gostar tanto dessa sociedade que a gente teve. Que dure, né? Por muito tempo aí, que dê muitos frutos. Você falando, eu fui pensando assim que essa tua dificuldade, ou pelo menos essa tua busca, acontece muito dentro das empresas com a formação de uma equipe, né? Em outras conversas aqui com outras mulheres, a gente já ouviu essa tua fala de encontrar alguém que pudesse replicar a visão, a missão, né? Que é o que a gente chama assim no empresariês. E um alerta, assim, que já me vem, que nunca uma outra pessoa vai fazer da mesma forma que tu faz, né? Que isso também é uma libertação que as empreendedoras precisam ter, porque senão tu centraliza muito, tu não delega, tu se sobrecarrega, né? Perfeito, Júlia. E eu acho que para a mulher é muito pior, porque nós temos toda essa carga do trabalho, toda a carga social do que se espera, né, de um comportamento, a carga na casa, enfim, eu acho que quanto mais nós pudermos nos cercar de pessoas que trazem essa segurança, assim, é muito legal, né? Não, a gente, como eu falei, a gente vai ser substituível, só que a essência fica, né? Então, a Letícia tá levando um trabalho perfeito em Erechim. Eu acredito que
se a gente consegue demonstrar a forma como eu atendia, né, a forma como eu atendo, enfim, e como eu pretendo chegar até o paciente, entregar para o paciente, né, então é isso que faz a diferença, é tu entregar tudo que tu pode para essa pessoa que está querendo receber, né, então a outra profissional também vai se conectar a isso, vai gostar disso e vai levar essa forma de atuação. É difícil, né? Foi difícil encontrar, mas não é impossível, né? Muito custa o que muito vale, né? E aí, quando termina o processo que você encontra, percebe que valeu a pena também, né? A dedicação e o tempo. E aí, aqui compartilhando uma experiência pessoal, assim, o que eu mais aprendi ao longo desse período aqui na direção da rádio foi que as coisas, elas têm um tempo para acontecer, elas não acontecem rápido, assim. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu gosto de colocar em prática. E a resposta, às vezes, ela demora para vir, né? Eu acho que essa paciência, ela é essencial, né? É essencial. Não dá para fazer com pressa, né? Quando eu decidi buscar, foram várias fisioterapeutas, né, que eu estive falando, e a Letícia, ela ficou quase meio ano fazendo o acompanhamento, né, nos consultórios, recebendo essa forma de atendimento, então 6 meses ali que a gente ficou juntas e recebendo e passando informação, enfim, né? Delegar é complicado, mas não é impossível, tu precisa de tempo, né? Precisa de tempo, enfim, aprendizado, porque era uma coisa nova para mim também, né? Então, eu tinha esse receio, né? A gente tem esse receio, inclusive eu acredito que tu vai fazer essa pergunta mais para frente, mas o meu objetivo é ter outros consultórios, né? Não somente esses 2. E eu vou precisar delegar para alguém também, para outras fisioterapeutas, a mesma função que foi delegado para a Letícia, né? Então, para minha sócia. Então, é desafiador. E aí, quando você encontra essa parceira, muda também um pouco o formato da tua gestão, eu imagino, né? Tu teve alguma dificuldade, assim, de precisar, por exemplo, quando quer fazer algo, tomar uma decisão, precisar compartilhar, né? Eu acho que quando a gente toma as decisões sozinhas, é um movimento diferente aí que tu precisa se trabalhar, né? Eu acredito que eu me beneficiei, porque agora eu tenho ela para assumir certas decisões, né? Nesse sentido também a minha família me auxilia muito e conhecer pessoas e ter pessoas próximas no qual a gente confia. Então eu tenho a minha irmã que é advogada, eu tenho uma amiga que é contadora, que na verdade ela é minha contadora, então auxilia bastante. Tenho a secretária que também faz parte ali da família. Então, eu acho que é importante a gente ter confiança em quem a gente está conversando e compartilhando esses assuntos mais dificultosos, porque pedir opinião ou pesquisar no Google não é a mesma coisa, né? A gente precisa ter confiança em quem a gente está depositando essas informações, enfim, recebendo essas informações também. E buscar essa ajuda técnica também, né? Que também fortalece outras mulheres, né? Coloca no mercado, gera renda para Perfeito. Né? Anteriormente, por exemplo, né, eu não tinha contrato com as minhas pacientes. Agora, todas as pacientes que vêm até o consultório, que procuram os nossos consultórios, elas fazem assinatura do contrato, que é extremamente válido, inclusive, para a resposta do paciente. Parece algo bobo, né? Mas não, o contrato, ele dá ciência, né? Ele dá clareza nas informações que foram passadas e faz com que o paciente também leve mais a sério tudo o que a gente passa. Porque na área da fisioterapia a gente precisa saber que o paciente também está engajado com o tratamento, não somente eu, né? O paciente também precisa disso. Então, ter um contrato feito por uma advogada, né? Faz toda a diferença. E dá uma segurança para os 2 lados, né? Para os 2 lados, perfeito, Júlia. A outra mudança que teve quando você encontrou então a Letícia foi que vocês mudaram o nome, né? Sim. Usando agora saúde íntima ao invés de fisioterapia pélvica. Por que essa escolha, assim, para ampliar?
Na verdade, a escolha para ampliar foi porque eu não achava correto levar o meu nome. Acho que isso também é um lado um pouquinho pessoal, né? Levar o meu nome à frente do nosso negócio, porque lá em Erechim não ia ser eu quem estava atendendo. E a pessoa procurava Karine Caldato, fisioterapeuta pélvica, chegava lá, não era a Karine quem estaria atendendo, né? Então a gente decidiu mudar, porque o nosso objetivo é abrir mais consultórios, né? E em cada consultório vão ter outras profissionais e levar o nome da saúde íntima como referência para a nossa região aqui em fisioterapia pélvica é o objetivo, né? Então não tinha como ser através do meu nome, simplesmente pelo fato da pessoa buscar a saúde íntima como um todo e não talvez o meu atendimento próprio, né? Mas a minha essência. Já que você fala em essência, né, Karine, os seus conteúdos, eles são muito originais, assim, autênticos, né? A forma como você fala, assuntos que às vezes tem muito tabu, né? Como essa questão da sexualidade, assim, parece que faz parecer que é um assunto que deveria estar no dia a dia de todos sem qualquer problema, né? Eu queria entender, dentro dessa tua construção como produtora de conteúdo também, né? Se você já sofreu algum tipo de assédio, algum tipo de preconceito, né? Por abordar um tema, assim, que algumas pessoas não recebem de um jeito natural, embora seja algo tão simples e que existe desde que a humanidade é a humanidade. Fico bem feliz pela tua colocação. Bom saber que você recebe esse conteúdo dessa forma, né? E a maioria das pessoas com quem eu tenho contato, que não me conheciam pessoalmente, me conheceram através do Instagram, trazem isso. Karine, você traz o assunto de forma leve que a gente consegue entender, né? Porque a gente vê muitos profissionais falando de forma dificultosa, né? Ai, não consigo, enfim, usa a nomenclatura muito profissional, né? E eu gosto de levar essa informação de forma clara, porque quem precisa saber são os pacientes, são as pessoas ali que querem, que buscam essa informação. Na questão de assédios, era muito mais uma vez. Agora, posso dizer que não tenho mais, porque aprender a se posicionar faz a diferença, né? Então, no consultório, por exemplo, eu atendo homens também, o gênero masculino, né? E é uma região íntima. Karine, como é que tu faz esse atendimento? Então, com profissionalismo, né? Quando a gente demonstra qual é o trabalho, o que o paciente veio buscar, né? E entrega essa qualidade de vida para o paciente, ele tem também essa visão, né, sobre o trabalho, então, que eu entrego. Então, eu acredito que o posicionamento faz a diferença para não sofrer esses assédios, para não levar isso para um lado ruim, né? E também, se eu percebo, né, que está indo para outro caminho, vamos dizer assim, na primeira conversa que a gente tem, por exemplo, né, porque eu não vou me negar em atender, né? Mas se eu vejo que está indo para o outro lado, eu já finalizo, né? Já é um corte rápido para não chegar até aonde eu não quero que chegue. Nem na internet, assim, tem alguns engraçadinhos ou algumas mulheres que questionam. Muito difícil agora, muito difícil. Às vezes a gente recebe mensagens, né? Mas eu faço de conta que não vejo, né? Então, dificilmente a pessoa vai comentar, por exemplo, um post, né? Querendo induzir alguma coisa, né? Normalmente vem direct, né? E a gente exclui e vida que segue. Porque o problema não é meu, no caso, é da pessoa que está do outro lado, né? Tu parece ter muita certeza, assim, na tua busca, né? No teu objetivo, no teu propósito, né? Eu acho que até tu fez essa mudança. A palavra que me veio à cabeça enquanto tu relatava foi propósito. Em algum momento, tanto ali na fase de estudar e atrás de mais informações, tu pensou em desistir, assim, teve um baixo astral, um desânimo? A todo tempo.
Ai, meu Deus, tem que ter o psicológico muito bem alinhado, os princípios muito bem descritos, né? E na mente, porque é difícil. Não é fácil, a gente pensa em desistir. Às vezes, por exemplo, quando chega um paciente que a gente precisa se dedicar mais, né, entregar mais, e a gente vê que essa é a busca genuína do paciente, a gente também quer entregar isso, né? Então, é difícil, a gente precisa estar muito bem alinhado com os princípios, com os propósitos para não desistir. E voltando novamente à questão do parceiro. O parceiro que tu escolhe para a vida faz toda a diferença, porque se eu não tivesse uma pessoa do meu lado diariamente que me apoiasse, que estivesse comigo na decisão, na tomada de decisão, né, não seria quem eu sou hoje. É muito importante ter alguém do teu lado que te dá esse suporte, esse apoio, porque se não fosse meu parceiro, talvez eu não estaria aqui não. Ele é o teu lugar seguro, assim, é o lugar que tu vai quando dá esses... Quando dá e quando não dá. Ele é meu ponto seguro. A gente tem uma conexão muito boa e ter essa conexão, ver que ele também luta por essa causa, né? É o que me motiva, é o que não me faz desistir. E, na verdade, a gente tem princípios alinhados juntos, né? Não só princípios profissionais, mas princípios de casal, né? Então, isso também faz toda a diferença, porque a gente leva a vida de forma mais leve, né? Então, isso a gente repercute no lado empresarial, no lado profissional, né? Inclusive, eu fiz uma promessa no começo para contar por que ele é tão importante na tua carreira como empreendedora, porque tu também buscou essa área por um problema pessoal, né? Já estava há um tempo casada, amava muito teu companheiro, Parceiro. mas estava tendo alguns problemas, né? E não me envergonho de falar disso, né? Porque eu vejo que muitas mulheres, é muito engraçado, as mulheres chegam no consultório e elas têm um certo receio de procurar e de falar, principalmente desse lado sexual, né? E eu nunca vou esquecer o primeiro curso que eu fiz com o Dr. Gustavo Latorre, que é o mestre ali da fisioterapia pélvica, ele que me fez mudar também muitas questões, né, muitas visões relacionadas à sexualidade. No curso que eu estava fazendo, a gente estava lá fazendo a prática, enfim, avaliando, ele olhou para mim e disse assim, Karine, você sente dor na relação? Eu olhei para ele e disse, às vezes em quando, de vez em quando, né? E ele disse, então, por que você está tendo relação? Né? E na verdade, as dores, às vezes, a gente acaba se acostumando. Eu vejo muitas mulheres que se acostumam com isso. Acreditam que isso seja normal, né? Ali tem uma relação sem lubrificação, vai doer, vai ser desconfortável, vai arder, né? Vai causar aquele desconforto quando tu vai se lavar depois, né? Isso não é normal e a gente acaba levando como natural. E eu levava isso como natural, né? Depois de um tempo que eu estava casada, eu também... E sinceramente, eu não sei se eu não tinha antes. Entende? Antes desse relacionamento mais longo, porque às vezes a gente acaba associando que o relacionamento longo que vai trazer, né, toda essa questão sexual, mas na verdade não. Mulheres que não são casadas, mulheres que não têm problemas, que não parecem não ter problemas, né, podem ter também. Então, eu não sei, sinceramente, eu não sei dizer se eu não tinha antes, né? Pode ser que sim, mas talvez eu não prestava atenção tanto na minha sexualidade. Por isso que um parceiro no qual tu se conecta, tu vive com ele sentimentos, faz a diferença para nossa sexualidade. E é isso que eu levo também nos atendimentos. Quando tu se conecta com a pessoa de forma genuína, com sentimentos, é quando tu vai ter uma relação realmente prazerosa. Então, eu vinha sentindo desconfortos, né? E eu recebia, eu falo que eu sou uma pessoa curada através da fisioterapia pélvica, porque através do meu conhecimento eu pude conhecer o meu corpo, ter mais conhecimento de como funciona a minha região íntima, de como funciona a minha sexualidade, de como funciona o ciclo sexual, o ciclo menstrual, né? O ciclo da vida como um todo.
E isso me auxiliou muito. Então, eu sou uma pessoa curada através da fisioterapia. Não somente pela liberação da musculatura, da face ali, mas pelo conhecimento que eu tenho em relação ao meu corpo. E isso também a gente entrega no consultório. Não é somente físico, vai muito além do físico, a fisioterapia pélvica que a gente entrega. Olha, ouvindo você falar com tanto entusiasmo, a gente acredita mesmo, assim, eu acho que faz toda a diferença também a tua experiência, né, como paciente, para também saber o que as pessoas estão passando ali, né? Faz toda a diferença. Eu acho que passando por isso a gente consegue mostrar para as pessoas que nos procuram, né? Olha, eu passei por isso, eu sei a dor que tu tá sentindo, eu sei como é que é, e vamos lá que a gente tá junto, vamos resolver essa situação. Muito bem, a gente vai para mais um intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre futuro. Então, o que essa dupla aí, né? Ou esse trio, Letícia, Karine e o teu companheiro que chama como Rafael, o que eles estão planejando aí para os próximos anos e que com certeza muita gente vai se beneficiar. Logo, logo a gente volta. A Rádio 107 conversa com mulheres o tempo todo. Somos um canal de comunicação entre mulheres e empresas. Ouça e anuncie. Estamos de volta para saber o que está nos planos aí de levar a saúde íntima para você também ser salvo pela Karine. Você comentou que tem planos então de montar outras clínicas aqui na região? Isso. Que é uma franquia ou qual a ideia? Na verdade, franquia eu acredito que está muito, muito além do que a gente espera, né? Porque atualmente a gente tem um consultório longe, né, de mim, vamos dizer assim, que está sendo levado pela Letícia. A gente, como eu falei, tanto os pacientes que chegam aqui no consultório como os que chegam lá em Erechim, a gente tem essa troca semanalmente, às vezes até diariamente. Então, para fazer dessa forma, eu acho que demanda um certo tempo, mas sim, o nosso objetivo é levar para outros municípios, porque a gente sabe que a fisioterapia pélvica de qualidade que a gente entrega com essa bagagem de conhecimento, é dificultoso chegar em outros municípios e eu tenho pacientes de várias regiões, de Barracão, que é longe daqui, de Machadinho, de Lagoa Vermelha. Então eu tenho muitos pacientes que se deslocam para vir até o atendimento aqui do nosso consultório. Então sim, o nosso objetivo é abrir mais consultórios, buscar mais profissionais da área, né, levar essa forma de atendimento, mas no seu tempo, né? Então, uma parte do que está por vir está no digital também. Então, eu pretendo lançar o meu curso, que também vai ser muito benéfico para as pessoas que não são de tão perto assim, né? Então, atualmente eu já tenho pacientes online, já tendo de forma online, o curso está sendo disponibilizado para elas e a gente está seguindo. Então, estamos tendo ótimos resultados com essas pacientes, porque a gente sabe, fisioterapia pélvica precisa do toque, né? E como que a gente faz isso no online, né? Então, a gente está fazendo isso de forma lenta, para ver como será o processo, como está sendo o processo com essas pacientes, e a gente está tendo um ótimo resultado. Fico bem feliz em trazer isso em primeira mão aqui, e num futuro muito próximo ter o lançamento desse curso. Esse curso que é voltado para as pacientes, né? Não para a formação de outras fisioterapeutas. Isso, para as pacientes, para a saúde íntima no geral, não somente sexual, não somente evaculatória e não somente urinário, né? Então, o objetivo desse curso é levar saúde íntima como um todo para o resto da vida, né? O que também a gente não encontra em qualquer lugar. Então, toda essa bagagem vai ser entregue nesse curso. Um toque na intimidade é o nome do curso. Muito bem, gostei do nome. E é uma escolha interessante, né, Karine, você fazer um teste e já rodar, né, com as pessoas ali que já têm certo conhecimento ou que você tem relação. Acho que fica também como uma dica, assim, para lançar um produto ou acho que esses produtos digitais que a gente consegue mudar eles com mais facilidade, né?
Eu acho que é um meio bacana, assim, sempre testar antes de fazer um lançamento. É, porque a gente vai moldando. Quando eu idealizei esse curso, eu gravei as aulas, enfim, né, que tenho como base, mas eu vou moldando o curso conforme eu vou tendo as queixas das pacientes, eu vou gravando as aulas também conforme elas buscam esse conhecimento. Então, eu acredito que vai ser muito benéfico e muito com uma bagagem bem ampla para as pessoas que buscam saúde íntima para o resto da vida. Então, se você quiser logo ter acesso a esse curso, já pode seguir vocês no Instagram, né? Para não perder esse lançamento. Como é que é o arroba de vocês? É Consultório Saúde Íntima. E lá você encontra tanto eu, Karine Caldato, como também a Letícia Aiduc. Muito bem. E tem o teu pessoal também que segue também com muita produção de conteúdo. Muito. Né? É lá que eu produzo, né? É Karine_Caldato. Karine com C, Caldato com 2 T's. Eu tinha aqui, Karine, uma pergunta relacionada ao empoderamento, mas assim, como tu pensa que o teu negócio gera empoderamento, mas eu acho que é uma pergunta chovendo molhada, assim, mas eu vou deixar tu responder também. Eu acredito que a forma como é entregue a fisioterapia pélvica, né, conforme eu atendo as pacientes, conforme a gente busca essa resposta das pacientes, é elas se reconhecerem de forma genuína. Então, a gente sabe que cada pessoa tem a sua característica, tem sua forma de ser, tem sua forma de pensar, de agir, de ser, né? Então, a gente busca moldar o atendimento para a pessoa única e exclusiva que ela é. A gente não precisa mudar parâmetros, mudar paradigmas e mudar também a forma de se vestir ou de a anatomia, por exemplo, ali da região íntima. Tem que ser mais clarinho, tem que ser mais escuro, tem que ser assim assado. O nosso objetivo é levar a saúde íntima, né? E que ela perceba o que ela tem por dentro e não esteticamente, né? Porque a gente vê muito agora conteúdos voltados para a saúde íntima, muito no lado do embelezamento, muito no lado se tu fizer isso, tu vai aflorar a tua sexualidade, tu vai agir de forma diferente. E, na verdade, cada mulher é única, né? No sentido da mulher agora, cada mulher é única e tem uma forma de ser. E o nosso objetivo é ressaltar essa forma de ser que ela tem e aceitar do jeitinho que ela é. A mulher tem uma potência incrível, né? E ao longo da história da humanidade conseguiram criar muitos. Estão criando! Então eu acho que a beleza é a diferença, né? E lógico que é um processo assim de autoconhecimento também, de autoaceitação, e que às vezes a gente tá num dia que nem quer saber disso, quer tentar se encaixar e ficar invisível. Mas é uma luta e é um trabalho que você acaba fazendo e que dá muito resultado, assim, mesmo que seja de pessoa para pessoa, né? Então, acho que é um propósito bacana aí que tu escolheu. Empoderar sendo quem ela é, não querendo mudar o jeito, a forma de ser por se encaixar em padrões. E aí a nossa forma de ser, né, Karine, eu acho que é moldada muito por mulheres que nos rodeiam e nos inspiram, né? Queria que tu trouxesse o nome de uma mulher, ou da tua área, ou enfim, que você consome o conteúdo, ou que admira, que se inspira. Alguém a nível mundial ou nacional. Perfeito. Eu gosto muito do conteúdo da Malu Perini. A Malu Perini, eu vejo uma mulher empreendedora que tem negócios voltados à sexualidade. Então ela é sócia de uma loja de produtos eróticos e ela leva esse lado da sexualidade no Instagram dela de forma muito leve e com informações realmente significativas e que tem embasamento científico. Então, me identifico muito com ela por esse lado profissional dela. Ela tem também um produto no digital chamado Materializa, que muda a forma de pensar das mulheres, né? Então, focando na atividade física, na alimentação.
e nos padrões que não existem, que querem que a gente se encaixe, né? Então, e além desse lado dela, ela vive um relacionamento com o Bruno Perini, ela é casada com o Bruno Perini, e que, gente, é um relacionamento lindo. Então, me espelho muito neles, nesse sentido também, nesse lado de relacionamentos. E aqui em Tapejara também tem alguém muito especial, né, que tu admira, que inclusive é a segunda menção dela. Na terceira, ela vai poder pedir música no Fantástico. Que legal! Não podia perder a piada, que é a Natália Mantovani, né? Eu acredito que ela nem saiba que eu esteja mencionando aqui, mas ela é uma mulher muito inspiradora, porque eu tenho um contato com ela quem faz a minha sobrancelha, e eu acabei conhecendo a história dela, a forma como ela surgiu, montou o seu negócio. Então, eu acredito que essa inspiração vem por eu conhecer o trabalho dela, a forma como ela atua no mercado, né? E agora ela está abrindo o próprio espaço com profissionais que eu acredito que tenham a mesma forma de pensar, de agir, e se esse espaço seguir essa linha que ela tem, né, essa forma de ser dela, realmente vai ser sucesso aqui em Tapejara. Então, me inspira muito ver uma pessoa como ela empreendendo aqui em Tapejara. Eu acho muito legal esse exercício, assim, de ter que pensar em alguém, porque você começa a lembrar de várias pessoas, né? E eu acho que quando a gente lembra de uma pessoa, muito dela tem na gente também, assim, eu admiro essa pessoa por tal característica, e ou é algo que eu tenho ou é algo que eu gostaria de ter, né? Então eu acho que acaba sendo um exercício aí de reflexão e autoconhecimento também, né? Perfeito. A Natália, ela tem a luz do ser, né? Que é o lema lá do consultório, da clínica dela. Realmente é o jeitinho dela, e entregar esse trabalho de forma humana, aceitando quem a gente é o que me motiva também a trabalhar e o que me faz levar para as minhas pacientes. Então, essa parte da identificação, eu acredito que realmente bate, né? Karine, eu queria muito agradecer a tua presença. Eu sabia que ia ser um papo muito legal, com muitas dicas, muita informação e muitas risadas também. É sempre muito bom estar na tua presença. E aí eu vejo o teu rosto iluminado pelo neon, mas você é uma pessoa muito iluminada, assim, muito, muito boa a tua companhia. E talvez a frase que você escolheu faça um pouco sentido, né? A tua luz faça sentido por causa da frase. Você coloca aqui, faça tudo seguindo os princípios de Deus. O que quer dizer para ti a presença de Deus? Você é uma pessoa religiosa ou é uma pessoa espiritualizada? A minha família é muito católica. Desde criança, os meus pais motivaram muito a ir até a igreja, a aprender os ensinamentos de Deus. E quando eu vejo que eu pratico isso no dia a dia com as pacientes, com a forma de ser, eu vejo que eu só tenho a crescer, a melhorar como pessoa. Então, seguir os princípios de Deus é a base, é o que me inspira, é o que me motiva, é o que me faz querer buscar ainda mais, porque se a gente foge disso, teve sim épocas que eu quis fugir desses princípios, e eu vi o quanto prejudicou a minha carreira, prejudicou o quanto eu estava evoluindo, né? A forma como eu levava, por exemplo, algumas coisas. Então, quando eu decidi focar novamente nesses princípios e seguir esse alinhamento, né? Os mandamentos, enfim. Inclusive, agora eu estou fazendo um curso de autoconhecimento e olha só, por incrível que pareça, os ensinamentos que ele traz no curso são baseados na Bíblia, né? Então, como não seguir os princípios de Deus? Muito bem. Valeu pela tua presença. Espero que você vá com Deus. Obrigada, que você fique com ele. Obrigada, adorei o convite e espero estar voltando novamente. E assim a gente conclui, então, mais um episódio do Empreendedoras em Foco, que é uma realização da Rádio Cine 7, também da Prefeitura Municipal de Tapejara. A gente agradece a todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está assistindo esse projeto que é multicanais, multiplataformas.
A gente espera que você tenha se inspirado e aprendido tanto quanto eu nessa conversa. A gente se vê no próximo episódio.